Fala, gente, seguinte, vim aqui mesmo em Benfica, né? City Park, né? Condomínio City Park. Condomínio City Park. Contar uma história para vocês de superação e também que serve para a atenção das pessoas que cuidam de vidas em geral, né? Estou com a dona Luzimar e com o William. Dona Luzimar, fala pra gente, para começar, né? O que foi que aconteceu há 4 anos atrás, né? 4 anos atrás, o William ele passou por uma convulsão e foi levado para o hospital, aí onde ele teve 2 paradas cardíacas e ficou em coma 6 meses. E depois que ele saiu do coma, ele passou mais 2 meses na clínica médica. E os médicos chegaram a desenganar, chega a dizer que ele ia ficar vegetando, que ele ia ficar, não ia conhecer ninguém, que não ia ficar uma pessoa vegetativa. Mas eu sempre acreditei que um dia eu iria acordar. Ele passou quanto tempo desacordado? E ficou 6 meses em coma. Essa agora é pro William, né? William, antes de acontecer o fato que aconteceu com você, como era o William antes de tudo isso acontecer? Quer falar? Tô emocionado. O William, antes de tudo isso acontecer, o William era uma pessoa muito elétrica, vamos dizer assim. O William fazia de tudo. Estudava, jogava bola, tinha muitos amigos, que hoje em dia os amigos foram todos, né? E ele chegou a fazer o Enem, chegou a passar na faculdade, né, para medicina, 2º lugar. E logo em seguida aconteceu tudo isso, né? E hoje já era para o William estar no 4º período já Da faculdade. da faculdade. Muito interessante, porque a nossa vida, ela muda de repente, né? E tantas pessoas que têm oportunidade de estar fazendo, levando uma vida normal, né? E pensam em desistir, né, William? E a gente vê aqui o William muito alegre, muito divertido, e isso é impressionante. Sim. William, fala pra gente qual eram os teus sonhos. Qual eram os teus sonhos antes do procedimento? Era medicina. Era medicina. Agora é a ciência da computação. Ciência da computação. Agora é. Agora, você ainda tem almeja esse sonho? Não quero mais medicina. Não quer mais medicina. É ciência da computação. Me decepcionei muito com a medicina. Devido ao que aconteceu, né? Devido ao que aconteceu, você simplesmente não sonha mais com a medicina. Não. Mas já está estudando, já tá se preparando para a ciência da computação? Um pouco. William, como foi para você o processo de entender, né, que a tua vida, a tua rotina e a rotina da tua família tinha mudado? Depois de um ano. Depois de um ano, demorou um ano para você aceitar, né? Antes disso, William. Eu tava até falando pra minha cunhada que às vezes eu queria ir no banheiro. Não conseguia, depois que eu me lembrava que eu não andava. Ele esquecia que ele não andava. Ele esquecia que ele não andava. E ele queria descer para ir no banheiro, depois que ele lembrava que ele não andava. É uma dificuldade. Como para você como mãe? Para mim foi muito difícil, porque a nossa rotina mudou completamente, porque eu tinha uma vida, né, de um jeito,
e depois mudou completamente, porque eu sou cuidadora dele 24 horas. Eu levo ele para fisioterapia, né? Eu que levo. E para mim mudou tudo, porque eu e o pai dele, a gente não tem vida social, porque a gente se dedicou totalmente a cuidar dele. Então, a gente não tem vida social porque a nossa vida é cuidar dele. Vocês receberam apoio, explicações na época? Na época, a gente recebeu apoio, né, da assistência social, da psicóloga. Lá no hospital, a psicóloga também me ajudou muito a dizer para mim que ele ia voltar a andar, mas ia ser um processo longo, demorado, que ia ser trabalho de pouquinho a pouquinho e que ele vai andar, mas tudo é um processo. E onde ele já... Cada dia eu vejo a evolução dele, porque ele, quando ele chegou do hospital, ele nem se virava na cama só, a gente que virava ele. E ele não falava, e a gente fez o alfabeto e começava pelo alfabeto. Aí a gente falava, se era com A, a gente perguntava se era pessoa, objeto ou comida. E qual das três ele falasse, a gente ia tentar acertar qual era para a gente poder resolver o que era que ele queria. Se fosse com pessoa, a gente ia tentar ver a pessoa que começava com A e quando era a pessoa, ele piscava dizendo que era aquela pessoa. Quando ele chegou, ele já eram poucos movimentos assim que ele fazia? Quando ele chegou, ele não fazia nem o decúbito sozinho. A gente que virava ele de 20 em 20 minutos. Ele perdeu massa muscular generalizada. Eles classificam o paciente de UTI de 0 a 5 de força. E ele chegou na clínica no nível 0. Ele não segurava a cabeça, não segurava o tronco, como ele está agora sentado, nada. Muita evolução. Acho que o William é um guerreiro também, né? E o William foi um guerreiro porque ele foi entubado e extubado quando ele chegou na UTI do regional, porque foi uma sucessão de erros. E quando chegou lá, o médico teve que entubar novamente, colocar a sonda gástrica porque não estava no estômago, o cateter central não estava na veia correta. E o médico me falou que se ele sobrevivesse, mas que era para mim adaptar um quarto, porque ele ia ficar vegetando e não ia lembrar de ninguém, não ia conhecer pai, nem mãe, nem irmãos. E eu sempre pensava positivo, que ele ia acordar, que ele ia lembrar. E hoje o William está aqui numa evolução para mostrar para as pessoas que a fé e a força de vontade, elas vão muito além. William, você ainda vai voltar a andar? Eu desejo. Tem certeza, né, William? Tenho. Falar do bastidor da prefeitura de Pedro. Hã? O que é que tu quer falar? Do eu mesmo. Ah, ele quer Mas eu falar já falei. ele quer falar do Tu quer ex-médico. falar? Então fala pra gente, na época que aconteceu, onde foi que aconteceu tudo isso? Aconteceu tudo isso na UPA de Benevides. Foi quando ele passou, né? Convulsionou e o correto é lateralizar o paciente. E quando o William chegou lá, eles pegaram o William e conteram ele com a atadura de peito para cima. E foi quando eu fui na sala do médico e falei que o William ia broncoaspirar porque ele já tinha passado outros quadros, né, de convulsão. E eu já sabia, eu tinha buscado conhecimento e sabia que o paciente tem que ser lateralizado. E foi quando ninguém tirou a contenção e ele continuou contido de peito para cima. E foi quando ele veio a baba, né, depois da convulsão, que vem o excesso de baba. E como ele estava de peito para cima, ele broncoaspirou e foi quando ele teve as duas paradas. A primeira, o médico conseguiu logo reanimar. E a segunda parada, o médico custou muito a trazer ele de volta.
E era por isso que os médicos falavam que ele ia ficar vegetando pelo tempo da parada cardíaca que demorou a última a retornarem ele novamente. Isso foi crucial para deixar o William na situação que ele se Isso encontrou. daí foi quando a gente chegou, palavras ditas e com laudos do médico da UTI, ele considerou o erro primário, um erro de primeiro grau. Que ele falou que não se contém paciente convulsivo de peito para cima e nem contido, porque corre o risco nem só de broncoaspirar, como de quebrar um membro, porque a convulsão, a pessoa sabe que a pessoa retorce todo o músculo, o nervo, tudo. E o médico constatou como foi um erro de primeiro grau, né, um erro primário. E eles, abaixo de Deus, eu agradeço muito aos médicos do Hospital Regional, onde o William passou ao todo 8 meses. E lá o médico ajudaram muito a gente. Foi onde o William veio. O médico, o diretor clínico, sempre acreditava que o William ia acordar. O neuro não. O neuro dizia que ia botar o William em estado paliativo, para ir tirando a medicação aos poucos. E eu dizia, não retire nenhuma dipirona, porque eu sou mãe e eu sinto que o William vai acordar. Uma hora ele vai acordar. E ele acordou. Muita fé, né? Muita fé. William, qual é a tua vitória diária que tu considera mais importante? Aquele pequeno detalhe que tu sempre consegue fazer hoje e que antes tu não conseguia. Levantar sozinha no andador, né? Qual é? Inspira. Respirar. Respirar. Porque ele respirava só durante 6 meses, só através de aparelho. E hoje ele respira sozinho. Feito a tráquea aqui, ó. Respirar. Respirar. É muito sensível, né? Porque pra gente, a gente respira, né? Mas uma pessoa que passou 6 meses respirando por uma máquina e hoje dá valor. E quando você falou, né? Levantar, né? Levantar sozinho, né? No andador. Não esperava que ele ia dizer Não respirar, esperava né? que era respirar. Porque a gente às vezes não dá valor, né? Agradecer a Deus pelo respirar a cada manhã. Você já até falou um pouquinho, né, sobre como ele começou a se expressar, mas como é que ele começou a se expressar para dizer o que sente, o que pensava, antes de se comunicar como se comunica hoje? Foi difícil. Foi difícil. Às vezes me dava raiva. Te dava raiva, né? Porque ele falava e a gente não Não entendia. entendia. Ele ficava chateado, chorava. E eu chorava junto porque tudo era novo pra gente. A gente nunca tinha passado por isso e tudo era novo. Aí ele queria dizer alguma coisa, a gente não entendia, ele ficava chateado, ele chorava e eu acabava chorando junto. Você volta a ser um bebê, né? É. Volta a ser um bebê. Reaprendendo tudo. Reaprendendo a fazer Bebezão tudo. da mão. Quem é tua rede de apoio, William? Minha mãe. E teu pai? Porque sem essa rede não tem como, né? Não tem. E os próprios médicos falam que se não fosse a família que o William tem, a rede de apoio que ele tem, ele não estava chegando agora no nível que ele está de reabilitação. Porque tem muitas pessoas que quando o paciente fica acamado, tem a família que não tem, acabam não tendo força também para ajudar, né? E eu coloquei na minha cabeça que eu só vou parar o dia que eu ver o William andando. Porque o William é um rapaz que ainda tem muita coisa pela frente, tem muita coisa a conquistar, tem sonhos a realizar. E eu tô nessa com ele até o fim. Né, William?
E ele tem uma promessa pra mim, que ele vai casar pra me dar minha netinha. Ah, ainda já tem a pretendente já? Olha. Ele já tem que cumprir, tem que casar pra me dar minha neta. William, se tu pudesse dar um conselho para as pessoas que estão entrando na medicina agora, que estão começando a carreira como profissional e até os já mais experientes, né? Deixa um conselho para essas pessoas. Não seja ignorante. Seja mais humilde, né, William? E não seja racista. Porque ele já passou por... Teve preconceito também? Teve preconceito. Teve. De pessoas dizer que não conseguiam pegar veia em pessoas com pele escura, da cor escura. Só conseguiu pegar veia de pessoas com a pele branca. E eu cheguei a questionar, mas quando você fez o curso, você classificou lá se você ia pegar a sua pele clara? Você ainda passou por isso ainda? Passamos por isso também. E muitas vezes, quando deu convulsão nele, de a gente chamar o SAMU e às vezes dizerem que ele estava drogado, que aquela convulsão ali era droga e sem saber que era um problema de saúde. E muitas das vezes é porque a pessoa, quando convulsiona, mas ele vai voltando e ele consegue ouvir. Quando ele está voltando da convulsão, ele consegue ouvir. E ele cansou de escutar isso às vezes. Já é porque ele está drogado, é porque ele está... E quando ele acordava totalmente, ele chegava a dizer para mim, mãe, eu escutei isso. E isso daí me doía muito como mãe, porque as pessoas pensavam que ele estava dormindo. Sim, pensou que ele estava drogado, que ele estava tendo aquelas crises porque ele tinha usado coisas ilícitas. E às vezes as pessoas julgam sem saber, né? Sim. E hoje ele não gosta de sair de casa porque ele é como se ele... Eu acho que ele tem medo do olhar das pessoas. Das críticas, né? Das críticas. Porque ele sempre foi um rapaz que sempre andou, dirigia e sempre fez as coisas dele sozinho, e hoje ele tem vergonha das pessoas verem ele na cadeira de roda, sendo uma pessoa no momento cadeirante. Só que eu falo para ele, tu tem que sair e mostrar para as pessoas que tu tá na cadeira e tu vai mostrar quando tu voltar a andar, para te mostrar a tua persistência, a tua determinação, né? E também mostrar que Deus, ele faz milagre e vai para as pessoas verem tu de pé andando. Tocamos no assunto de sair, né? Aqui na nossa cidade, como é que funciona essa acessibilidade? Falta muita coisa ainda para um cadeirante? Falta muita coisa para um cadeirante ainda. Muita acessibilidade, até porque a gente não tem, né? Vamos dizer, ciclovia. Aqui a rua é muito estreita, e como vai e vem, né, mão dupla, e não tem como, muitas das vezes não tem como eu sair para empurrar ele na cadeira, porque eu tenho medo dos ônibus quando passarem e baterem e ficar ainda pior, né, a situação, já que ele está evoluindo e dele cair ou quebrar um osso, alguma coisa, aí a gente só sai com ele de carro. Na cadeira, como ele tem vontade de sair, né, a gente não sai, porque como aqui a rua não tem acessibilidade, a gente não tem como sair com ele. Quer falar um pouquinho? Não? Fala, Mas agora tu vai ter que falar, porque agora é para te deixar um conselho para os jovens, para as crianças. Deixa um conselho de superação, que tu é exemplo. Que você é um exemplo. Ouvir a mãe e o pai. Ouvir a mãe e o pai. E que tu é exemplo, né, William? Só. Né, William? Eu acho que é o melhor conselho que se pode dar, né? Ele fala que é para ouvir a mãe e o pai porque o jovem, ele sempre acha que ele tem amigos.
que ele tem amigos e, na verdade, o amigo de verdade é mãe e pai, porque o William era rodeado de amigos e depois que aconteceu isso, todos os amigos se foram. Ficou só eu, o pai dele, a família, né? A família toda que ficou. E tenho mais uma rede de apoio que é a minha cunhada, né? Que vai comigo para a fisioterapia, para que me ajude a botar ele no carro, a tirar. E eu agradeço também a ela que me ajuda muito. E a família em geral, né? Meu esposo, né? Que trabalha para dar o melhor para o William. Porque hoje o William, ele toma creatina, toma whey para ganhar massa. Quanto mais músculo ele ganhar, mais força ele vai ter para andar. Muito importante. William, deixa tuas redes sociais aí, que o William também tinha uma conta muito movimentada, né? Vídeo viralizado, né, William? Deixa tua conta aí. Eu troquei de conta. Trocou de conta? E agora, foi? qual é a tua conta? William Tavares. No Instagram. William Tavares. O William Tavares, no Instagram. Pode seguirem lá ele. Mostra a reabilitação. Eu te... tudinho. Mostra a reabilitação dele. William, quer falar mais alguma coisa? Faltou te falar alguma coisa? Amizade verdadeira. Amizade verdadeira. É. Você sente falta, William, de seus amigos? Ele sente muita falta dos amigos, né? Que ele dizia que tinha, né? E bem poucos contados no dedo que ficaram, né? Que ficaram. Então ele sente falta de pessoas, né? Dos amigos dele, que ele conversava, que ele interagia. E hoje bem poucos são aqueles que restaram. Você está com quantos anos, William? 25. 25, muito novo, 25 né? anos. Muito novo. 25 anos. A meta para voltar a andar é o quê? Tem uma meta já? Tem, a doutora fala que falta pouco, né? Que como ele já tá levantando no andador, né? Aham. E aí ela diz que ainda falta ganhar um pouco de massa, de força nas pernas. Porque nos braços, aqui ele já ganhou bastante força, né? E aí agora ele vai ganhar uma cadeira que vai facilitar mais para ele passar, porque a dele é uma bem das antigas. Aí o que é que ele vai ganhar uma nova, onde ele vai poder ter mais acessibilidade, para ter um pouco de independência, né? Para passar pro carro, para passar pro sofá. E Porque ele já consegue fazer esse movimento sozinho, de levantar? tendo a cadeira especializada, ele consegue com o braço ter força para passar para a cama e para o sofá, mas para isso tem que ter uma cadeira especializada. O braço é removível. Sendo ela desmontável, né, com o braço removível, ele vai conseguir fazer isso. Bom, gente, essa é um pouquinho da história do William. Espero que vocês todos tenham gostado. É uma história de superação mesmo. E a gente torce muito, né, que você volte a ser o jovem que você era. Que acho que a alegria você continua, né? Continua. Com tudo que ele passou, com tudo isso, mas ele continua com um sorriso no rosto. Ele nunca... no começo ele entrou em depressão, porque uma pessoa que andava, fazia de tudo, de repente se vê sem os movimentos, mas ele fez tratamento, faz terapia e conseguiu entender, né? Que tudo é no tempo de Deus, tudo é no tempo certo. E como está acontecendo, né? Cada evolução, cada coisinha que ele faz, a gente agradece, porque vendo como ele ficou e chegar hoje aqui, ver o William sentado desse jeito, é uma evolução. Então a gente agradece por tudo. Se ele mexe uma mão, hoje ele já come sozinho, ele não comia sozinho, ele não segurava nada. E hoje ele segura um copo para tomar água, segura uma xícara para tomar um café, segura um pão.
consegue teclar no celular. Então, isso foi uma evolução imensa, né? E para vocês, uma palavra motivacional que eu deixo é que vocês nunca percam a fé e nunca desistam. Porque o William não desistiu, tem força de vontade, tem garra. E eu falo que a minha inspiração é o William. Quando eu acho que eu tô assim... que eu tô passando por tantas coisas, eu lembro que eu tenho o William, que eu tenho que lutar, que eu tenho que ser forte, porque ele precisa de mim. E a minha inspiração para estar aqui hoje é o William. É o William que é a minha inspiração que eu tenho para lutar todos os dias. Acordar de manhã, agradecer a Deus e ver. E quando você estiver passando algum problema, lembre que existe um Deus que tudo pode, né? Tudo, não tem problemas impossíveis. Tudo é possível. Prova disso é o William. O William passou 6 meses e hoje está aqui. Mais 2 na clínica médica e hoje ele está aqui, contando a história dele. Né, filho? Sabe qual é a parte importante do coma? Às vezes a gente não quer acordar do coma. Lá do sentido. A experiência do coma. Ele disse às vezes a pessoa não quer Lá acordar ele porque não lá não sente sente dor. No coma, não senti dor. Não sente dor. E quando tu saiu do coma, tu sentiu muita dor? A dor da vida. Ah, durante toda a vida. Sim. E ele tem uma experiência que ele conta que tudo que estava acontecendo aqui fora, ele no coma ele conseguia ver, e quando ele saiu, que ele começou a falar, ele dizia: mãe, no coma eu vi tal coisa. Eu disse: mas isso aconteceu aqui fora. E eu achei essa experiência assim bem, porque ele estava no coma e o que ele via no coma dormindo, quando ele saiu, ele dizia, quando ele conseguiu falar, coisas que eu nem lembrava. Aí ele falava: mãe, eu vi tal coisa Aí no tu foi coma. recordar. Aí eu fui recordar: como assim? Como isso foi possível do William ver isso no coma e aconteceu aqui fora? É uma coisa bem... Uma história muito interessante, né? Sim. Bom, pra mim, tá perfeito. Nós queremos agradecer, né, William, pela entrevista, né? Não. Queremos agradecer. Quem foi que entrou em contato comigo lá, né? Se foi ele ou se foi você. Aí ele falou os dois. Queremos agradecer, né, William? Pela oportunidade do William estar contando um pouco da história dele. E ser uma história de inspiração para você que está passando por qualquer problema. Seja uma história de inspiração, né? O William é um motivacional de inspiração. E é isso. Agradecemos. E é isso, né, William? Obrigado.